Que o Senhor nos dirija, princípio, meio e fim, conforme está a verdade, com base no título, podemos dizer, em duas doutrinas principais para a nossa salvação de entendimento completo, fé e conhecimento. Então, conhecimento aqui, Paulo falou aqui em Tito 3, verso 13, diz aqui assim: encaminha com diligências elas o intérprete da lei e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, Zenas já está dizendo, acompanha ele, porque ele é o intérprete da lei, conhecimento. E Apolo, aqui não está dizendo o porquê seguir ele. Então, diz aqui, ah, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso na escritura. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava ousadamente e com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Amém. Então, aqui, Zenas simboliza o conhecimento aqui, para seguir o perfil dele. E por que seguia Paulo? Porque ele era fervoroso do Espírito, que se representa a fé, ensinar precisamente o caminho da salvação em Cristo. Então, conhecimento e fé. Conhecimento gera a fé. Então, não pode haver separação. Entendeu? Então, aqui vai dizer em Coríntios, em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 1, 10, verso 10. Rogo os irmãos, pelo nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós entre divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E no 13 diz aqui, acaso Cristo está dividido? Entendeu? Então, essas duas bases tem passe, doutrina em denominações, em duas denominações, uma que prima pelo conhecimento e a outra que prima pela fé. É união, não pode separar. Está Cristo por dividido? Não. Então, quanto essas duas denominações entender e aceitar o que uma tem e ela não aceita, e que a outra também aceitar, que a outra tem que ela não aceita, quando se unirem, então essas duas igrejas, eu creio que antes da metade da semana final, estarão unidas para vencer a tribulação como prova de Deus e que fez a separação daqueles que servem a Deus e os que não servem. E a palavra diz, em relação à perseguição final, vai ser em Apocalipse capítulo 14, já está aqui, sem eu marcar, não tinha marcado agora, tinha marcado antes, muito antes, aqui assim, ó, qual é o motivo da perseguição? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que se guardam os mandamentos, a lei de Deus, entendeu? E a outra, entendeu? A fé em Jesus, mas é uma coisa só, tem que se unir no tempo do fim, e as ramificações das outras denominações também vai sentir esse impacto e abraçar também. E aí a igreja, de modo geral, unida de verdade e conhecimento de fé, aí pega o fogo último. A igreja fervorosa e não a igreja morna e nem fria. Vamos nos unir no conhecimento e na fé. Somente o esclarecimento. A primeira recepção aqui dá a entender que é a recepção para recepcionar a igreja, a Zenas e a Apolo. Mas eu creio que é um duplo sentido. O sentido principal é o que está subentendido. Seguir a esses dois personagens que têm o conhecimento e o outro de fé, entendeu? Para que tenhamos o conhecimento que gera a verdadeira fé. Conhecimento e fé que nos salva. A palavra diz, conheça a verdade, a verdade vos libertará. Depois fiz me libertar, verdadeiramente seres livres. Também diz assim, em Oséias, meu povo sofre porque não por falta de conhecimento. Então, às vezes, tem fé, mas não tem o conhecimento e sofre sem precisão, sem saber que aquilo é passageiro e que Deus está conosco para nos fazer vencer aquelas tribulações, principalmente a tribulação
final, que somente os preparados, os eleitos, os escolhidos é que vão estar no meio da tribulação para provar a diferença de quem serviu a Deus e quem não serviu. Então, cumpre o Salmo 91, verso 7.